Barry conversa com sua mãe. Ele está com um machucado em seu olho, mas ele diz que vai ficar bem. Nora fala para Barry que ele deveria falar com ela ou com seu pai se alguém estiver mexendo com ele. Barry responde dizendo que ninguém estava mexendo com ele, mas que estavam fazendo bullying com outras crianças. Barry fala que não poderia ficar parado sem fazer nada. Ele diz que coisas ruins poderiam surgir disso no futuro, e completa dizendo: "Mas eu sei que meus heróis nunca deixariam algo como isso abalá-los." Ele fala isso enquanto olha para suas revistas do Flash. E Nora responde: "Esse é meu Barry, sempre esperançoso. O que quer que aconteça em sua vida, nunca perca isso, tá bom?" Após conversarem, Nora abraça Barry. Barry está investigando a cena de um crime com seu amigo August. Os dois conversam e quando Barry chega a uma conclusão do caso, August fala que Barry é o melhor. Iris West, uma repórter, aparece e complementa falando: "Isso é o que dizem nas ruas, mas Barry Allen nunca me dá atenção." August diz que vê tanto Iris em cenas de crimes que ela poderia ser uma serial killer. Ela responde falando que está sempre à procura de uma história, e que Barry, o perito preferido de Central City, é uma ótima história, mas sempre que ela tenta entrevistar Barry, ele a evita. Eles conversam mais um pouco até que Iris vai embora. August fala para Barry que ele deveria chamar Iris para sair, pois o clima estava ótimo. August diz: "Céus limpos e corações abertos." Barry responde dizendo que já tem trabalho demais na criminalística para se preocupar com encontros. Enquanto caminha pelas ruas de Central City até o laboratório criminal da polícia, em seus pensamentos Barry diz: "August estava errado. Não importa o quão bom estava o tempo, eu sempre consigo ver quando a tempestade está se formando. Todos os dias eu encaro cenas de crimes e sou lembrado do horror que essa vida é capaz de fazer. E por causa do crime em Central City, é quase impossível olhar para o futuro e ver algo positivo." Enquanto anda, Barry esbarra em um pai que estava brincando com seus filhos na rua. Ele se desculpa e o homem responde dizendo que não há problemas e que erros acontecem. Começa a chover e o homem entra para casa com seus filhos e fala que o sol reinará amanhã. Barry continua seu trajeto dizendo em seus pensamentos: "Eu queria partilhar do mesmo senso de otimismo desse pai. É bom que ele possa manter esperança viva na sua família. Noites como essas me lembro da minha mãe e eu lendo quadrinhos no sótão. Aquela foi a última vez que eu me lembro de me sentir feliz. Depois de seu assassinato, eu trabalhei para aprender tudo o que poderia sobre evidências forenses. As cortes disseram que meu pai matou minha mãe. O caso estava fechado. Não havia justiça para ela. Então toda noite eu trabalho para provar a inocência de meu pai." Já no seu laboratório, Barry recebe uma mensagem de Iris e se pergunta por que alguém como ela está tão interessado em alguém como ele. De repente, um raio atravessa a janela do laboratório, atinge Barry e explode vários frascos de elementos químicos que haviam no laboratório. Esses elementos químicos voam por cima de Barry. Enquanto é carregado por enfermeiros do hospital, Barry ouve duas vozes em sua cabeça. Uma é de sua mãe e a outra é de seu pai. "Esse é meu Barry. Me desculpa, filho. Esperançoso. Sua mãe se foi. Nunca perca isso. Eu matei sua mãe, Barry. Por favor, ela se... Esperançoso. Foi. Por favor, assassinada." Barry acorda assustado em um quarto de hospital. Sem querer, ele derruba uma bandeja de alimentos que estava por ali. Ele vê a bandeja caindo em câmera lenta e consegue pegar tudo e colocar de volta na bandeja. Ele se pergunta como conseguiu fazer aquilo e fala para si que apenas quer ir para casa. Até que de repente ele se move em uma velocidade absurda e vai parar em sua casa, e depois na entrada do departamento de polícia. Barry se pergunta o que está acontecendo com ele, e se move até seu laboratório. Ele veste uma roupa e então August aparece e dá um abraço em Barry, e diz que Barry havia ficado em coma por meses, e achou que Barry nunca acordaria. August virou detetive e diz a Barry que o crime em Central City está fora do controle. August fala que vai contar ao diretor Sag que Barry voltou, mas Barry pede para que não conte. Barry fala que não quer apressar as coisas e que ainda tem um caso a resolver. O meu corpo é a cena do crime. Examinar as evidências. O hemograma aparenta estar normal à primeira vista, mas minhas moléculas foram energizadas. O consumo de calorias está alto, provavelmente porque meu metabolismo acelerado as queima. Ninguém deveria se mover tão rápido. Preciso ir com calma. Todos os dias eu encaro cenas de crimes. É perigoso. Esses poderes poderiam me machucar? Ou os outros? Barry Allen, o homem mais inteligente vivo ou não? Meu cérebro perde as informações tão rápido quanto as lê. Eu não tô surtando. Isso não é estranho afinal. Totalmente normal. Eu nunca fui um bom corredor, mas minha mãe sempre dizia para tentar de novo e de novo. Na primeira vez que eu corri, eu consegui parar, mas agora nem tanto.
Estou me segurando, estou com medo e eu preciso de calçados melhores. A Wayne Tech doou bota à prova de fogo para o departamento de bombeiros de Central City. Como parar? Escudo de fricção? Preciso de algo para tampar as orelhas, para que possa ouvir sobre o vento. Velocidade máxima? Ok, vamos lá. Atingir 150 km por hora é fácil, 300 nem tanto. É bom simplesmente me soltar, deixar meus problemas, cenas de crimes e experimentos para trás de vez em quando. Por tanto tempo eu deixei meu passado me segurar, com medo do que poderia estar à minha frente. Mas agora, eu esqueço a ciência e eu só corro. E querem saber? Isso é divertido. Barry corre tão rápido até que se sente um vazio. Ele cai no chão e vê muitos soldados na rua. Ele se pergunta se aquilo é um pesadelo. Os soldados vão na direção de Barry para o atacar, até que um velocista aparece, os nocauteia e diz: "Caramba, Barry, você não deveria estar aqui. Quando é que nós vamos aprender o quanto as viagens no tempo são perigosas?" Enquanto olha por volta daquele futuro apocalíptico, Barry diz em seus pensamentos: "Não posso. Eu nem sei como descreveria isso. Quando minha mãe foi assassinada, eu tive pesadelos horríveis por semanas, visões violentas de um futuro sem ela na minha vida onde eu ficava congelado de medo. Isso é pior." O velocista do futuro fala para Barry que sabe bem o que ele está pensando e que tudo vai ficar bem. Barry pergunta quem ele é e ele responde: "Eu sou você, Barry. Bem, talvez alguns anos mais perto da linha de chegada." O Barry do passado não acredita de cara. Ele acha que aquilo não é real. Ele pensa que ainda pode estar em coma ou que talvez tenha morrido. E o Barry do futuro fala para o Barry do passado que viagens no tempo podem ser desorientadoras. Mas ele precisa respirar. Outros soldados os avistam e o Barry do futuro puxa o Barry do passado pelo braço e sai correndo. Ele diz: "Eu sei que é muito difícil para assimilar, mas você tem que me acompanhar. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que se você ficar parado e evitar a loucura vem até você. E nesse momento, a prioridade é te levar para casa." O Barry do passado diz que sabia que o futuro seria terrível e que as pessoas ferrariam com tudo. O Barry do futuro diz não acreditar que ele era tão pessimista assim. Enquanto conversa com o Barry do passado, o Barry do futuro diz que isso já aconteceu com ele e que esperou que dessa vez pudesse ter sido diferente, mas mesmo assim esperou pelo Barry do passado naquele lugar para ter 100% de certeza. Ele faz algumas perguntas ao Barry do passado para ter certeza de que ele é da linha do tempo certa. Primeiro, ele pergunta sobre a Iris. O Barry do passado responde que ela é apenas uma amiga. Ele pergunta sobre o Wally e logo em seguida sobre o Wallace. Barry diz não conhecer. Ele pergunta sobre August, e Barry responde que é um amigo da polícia. Por fim, ele pergunta sobre sua mãe. Barry do passado fala que ela foi assassinada, e o Barry do futuro termina perguntando se ele sabe quem a matou. O Barry do passado não responde, e pergunta ao do futuro se ele sabe. O Barry do futuro diz que era tudo o que precisava ouvir, e fala para os dois irem embora. O Barry do passado para e fala que ele precisa lhe contar quem é o assassino de sua mãe. O Barry do futuro responde falando que é perigoso mexer com o tempo. Ele fala que o Barry do passado tem que continuar seguindo em frente e lutando cada passo do caminho. Logo em seguida, o Barry do futuro mostra uma torre que cria uma barreira de energia sobre Central City e drena qualquer traço de velocidade de qualquer coisa. Nada pode entrar ou sair de lá. Aquele lugar é chamado de O Casco, e lá também é o lar do Tartaruga. Barry do futuro conta: o Tartaruga usa seus poderes para roubar a velocidade e energia de Central City e de seu povo. Eu lutei contra o Tartaruga algumas vezes ao longo dos anos. Eu nunca o levei a sério. Ninguém levou, o que foi um erro. Eu não sabia o que ele estava planejando o tempo todo. Ele foi mais paciente do que eu jamais conseguiria ser. E então um dia eu perdi e Central City caiu. Outros heróis tentaram pará-lo, mas nenhum deles conseguiu passar pelo casco. Eu venho tentando encontrar um jeito de pará-lo desde então. Ele fala que já está contando demais e que eles precisam ter cuidado com a velocidade, pois o Tartaruga tem fome de muitas coisas, mas a velocidade deles é o que ele mais quer. O Barry do futuro conta que pequenas arrancadas os escondem do Tartaruga. O Barry do passado pergunta ao do futuro como que ele aprendeu a usar a velocidade daquela maneira. E o Barry do futuro fala que ele tem que parar de pensar demais e sentir a velocidade. Os dois entram no casco, e os guardas tartarugas já se preparam para lutar. O Barry do futuro fala que vai ser divertido lutar ao lado de outro velocista. E o do passado responde dizendo que não sabe lutar. O Barry do futuro se lamenta e diz que vai ter que lutar sozinho. Enquanto o Barry do futuro luta, o do passado pergunta se eles não poderiam apenas correr dali. O Barry do futuro responde dizendo que ele não precisa lutar, mas que ele pode usar a cabeça, usar a ciência. E quando um dos guardas do Tartaruga vai atacar o Barry do futuro pelas costas, o Barry do passado cria um tornado com suas mãos e atinge o guarda Tartaruga, assim salvando o Barry do futuro. O Barry do futuro leva o do passado até sua antiga esteira cósmica. Ele diz que as viagens no tempo são perigosas, e a esteira ajuda a saber o lugar exato onde eles vão parar.
sem que eles fiquem perdidos no tempo. Ele conserta a esteira cósmica com sua velocidade e fala que já está na hora do Barry do passado voltar a seu tempo. Ele fala para o Barry do passado sempre se lembrar do que sua mãe dizia, e para que na próxima vez que ele ver Iris, dizer que sim. O Barry do futuro manda ele correr. Logo após, chegam guardas do Tartaruga no local para os atacarem. O Barry do futuro pede para o do passado não se preocupar com ele e apenas correr. O Barry do passado rompe a barreira do tempo e volta para o seu tempo. Ele fica assustado com o que acabou de acontecer e fala que nunca mais vai correr. Enquanto está no seu laboratório, Barry diz em seus pensamentos: será que eu tento construir uma daquela esteira que viaja no tempo e vou para o futuro quebrar o loop? Ele disse que viagens no tempo são perigosas e que eu não devia mexer com elas, mas é maior do que isso. Como é que eu sequer poderia me tornar aquela versão futurística de mim mesmo, o Flash? Ele estava tão certo de si mesmo em face daquele mundo terrível. Não há como eu me tornar aquilo, ser mesmo um herói. Eu ficarei melhor se nunca mais usar esses poderes de novo. Mas eu não consigo parar de tremer. Eu preciso que as coisas voltem a ser do jeito que eram antes do raio. Depois disso, Barry vai se encontrar com Iris até ver alguém assaltando o banco de Central City. Essa pessoa é o Tartaruga. Barry fica surpreso e se pergunta se ele pegar o Tartaruga agora, poderia impedir que aquele futuro ruim acontecesse. Barry vê Iris correndo até o perigo e diz que ela é destemida, e que mesmo sem poderes ela corre até o perigo. Ele fala que Iris é incrível. Barry veste seu traje e corre até o Tartaruga para desafiá-lo. Conversa fiada não é meu superpoder, mas eu aprendi com os valentões que as palavras podem machucar. Aquilo não importava para mim quando eu era criança. Se eu visse eles mexendo com alguém, eu tomava a frente. Não importava quão feias as coisas ficassem ou o quanto eles me xingavam. Eu nunca dei um soco. Isso tem sido verdade por toda a minha vida, até hoje. Ele se chama de o Tartaruga. Hoje, ele é um ladrão de bancos. E eu não posso acreditar que estou prestes a dizer isso, mas recentemente eu viajei a um futuro terrível, onde ele é o rei de Central City. Então, eu tive essa ideia genial de usar a minha super velocidade a fim de pará-lo hoje. E talvez prevenir aquele futuro. Mas eu não contava com seus poderes de desacelerar as coisas, contrapondo a minha velocidade. E agora, estou basicamente potente. O Tartaruga golpeia Barry várias vezes e diz que a velocidade de Barry é intoxicante, mas devagar a Tartaruga sempre vence a corrida. Barry tenta manter distância dele, pois o campo energético do Tartaruga está roubando sua velocidade. Tartaruga pega Barry pelo braço e o joga contra uma parede. E quando Barry acha que é o fim, ele começa a vibrar pela parede, mas lembra que da última vez que tentou vibrar sobre uma parede, ela explodiu. E é o que acontece mais uma vez. A parede explode e atinge cheio o Tartaruga, o retardando por alguns segundos. Barry usa esse tempo para salvar Iris e as outras pessoas dos destroços da parede. Quando o Tartaruga levanta procurando por Barry para se vingar, é imobilizado pelos policiais que o prendem. Barry vai encontrar Iris e se desculpa pelo atraso. Barry está com um machucado no olho e Iris pergunta o que aconteceu. Barry dá uma desculpa dizendo que é uma cicatriz do raio que o atingiu. Após mais alguns diálogos, eles combinam de ir para um restaurante. Barry fica se perguntando se conseguiu salvar o futuro. Por muito tempo eu tive medo do que o amanhã traria. Eu não tinha ideia do quanto da minha vida estava perdendo ao me preocupar. Era um desperdício de tempo. Mas agora, por causa da velocidade, eu tenho tempo para relacionamentos, para o trabalho, para os amigos. Eu uso a velocidade para ajudar as pessoas. Eu só precisei ver um futuro horrível para finalmente aprender que cada segundo é um presente. E pela primeira vez desde que consigo me lembrar, estou à espera do amanhã, mas eu ainda sinto como se pudesse fazer mais. Eu comecei a deixar um tipo de assinatura. O raio mudou a minha vida para melhor, então eu senti que mostrar aos outros esse símbolo seria minha forma de honrá-lo. É claro, depois eu corria de volta para limpá-lo, mas durante o dia ele era a prova de que alguém estava olhando por eles. Estou tentando encontrar jeito de entrar na fantasia mais rápido. O tempo que eu conseguir economizar vestindo minha fantasia significa mais tempo para salvar vidas. Tem sido uma luta, mas esses poderes abriram minha mente para todos os tipos de ideias malucas. Eu sinto como se algo na velocidade estivesse falando comigo. Barry vê Iris vindo de surpresa para sua casa que estava desarrumada. Barry usa a velocidade para arrumar a casa em questão de segundos. Barry indaga que as coisas estão indo muito bem com a Iris, mas teme que ele estrague esse relacionamento com o tempo. Iris chega e eles conversam sobre algumas coisas nerds. Barry vê que Iris tem uma foto de um criminoso e pergunta quem é. Ela responde que é Clive Yorkin, mas fala para que Barry se esqueça do trabalho. Barry sugere ir para um restaurante. Iris fala que eles poderiam pedir por delivery, mas que não precisava ser naquele exato momento. E quando os dois ficam mais próximos um do outro, o celular de Iris toca. Ela recebe uma mensagem falando que Clive está trabalhando com outro grupo em um assalto.
Iris pede desculpa e fala que tem que ir. Barry entende e Iris vai embora para averiguar o caso. Barry fica investigando um outro caso e as evidências o levam para uma farmácia. As evidências o levam até Clive Yorkin, que havia acabado de efetuar um assalto junto de seus comparsas e seu chefe, Leonard Snart. Barry se prepara para detê-los, até que Iris aparece para tentar entrevistar Clive. A conversa se desenrola até que Iris acaba atacando Clive, que saca uma arma e efetua vários disparos contra Iris. Barry usa sua velocidade e vai salvando um por um das balas que foram em direção das pessoas que estavam em volta. Barry por fim consegue salvar Iris e amarra todos os bandidos, que são presos pelos policiais que estavam por perto. Barry corre cambaleando até sua casa e sentindo muita dor. Barry acabou sendo atingido por uma das balas. A bala. A sinto perto do meu coração. Ela se aproxima mais a cada batimento, a cada movimento que eu faço. Eu tenho que tirar a bala agora, senão eu vou morrer. Eu preciso vibrar minha mão e retirar a bala, mas toda vez que eu vibro através de algo, essa coisa explode. Estou sem opções, não há escolha a não ser. Enquanto sofre com a dor e pensando no que fazer, alguém bate na porta, e essa pessoa é Iris. Iris começa a desabafar pelo lado de fora. Ela diz que por causa de seu erro, Clive disparou na sua direção e na direção das pessoas em sua volta. Ela conta que o Flash a salvou, mas as pessoas em sua volta poderiam ter morrido por culpa dela. Barry diz para si que precisa fazer algo, fala que Iris não pode o encontrar assim e complementa falando que se ele não fizer algo, Iris não vai encontrar o Flash, e sim um homem morto. Barry nesse momento vibra sua mão sobre seu peito para retirar a bala. Iris continua falando pelo lado de fora e pede desculpas por ter deixado o encontro. Ela continua falando e chega a dizer que Central City era devagar demais para ela até conhecer Barry. Ela acha que Barry não está lá e começa a ir embora. Barry arranca a bala de seu peito e se surpreende vendo que o buraco da bala está se regenerando muito rápido. Barry rapidamente veste uma roupa, abre a porta e chama Iris, que já estava saindo. Barry conta que estava no chuveiro, mas ouviu o que Iris havia dito. Iris abraça Barry e Barry a consola falando que estava tudo bem. E por fim, os dois se beijam. Barry e Iris conversam um pouco até Iris se despedir e ir embora. Barry fala para si que ficou tão entretido com seus poderes, mas se esqueceu que a justiça não viria fácil. Barry em seus pensamentos diz: eu pensei que tinha salvado o futuro, que tinha posto Central City num caminho diferente. Eu estava errado? Meu pai foi transferido para uma nova prisão alguns anos atrás. Os policiais disseram que ele tinha matado a minha mãe. Ele jurou que era inocente, mas ninguém acreditou nele, apenas eu. Foi isso que me inspirou a me tornar um perito criminal. Eu costumava visitá-lo uma vez por semana. Ultimamente, quando eu o vejo, ele é só um lembrete de que eu posso ser capaz de usar esses poderes para salvar todo mundo em Central City, mas eu não posso salvá-lo. Eu quero contar tudo a ele, sobre o raio, os poderes, o futuro. Mas qual é o sentido se o amanhã já é um desastre afinal? No futuro, o Tartaruga destrói e escraviza Central City. Eu pensei que pudesse ter impedido que aquilo acontecesse quando eu o prendi. Mas como posso ter certeza? Eu preciso confrontá-lo cara a cara. Descobrir o que ele pode estar planejando. Barry se encontra com o Tartaruga em Iron Heights. Barry fala algumas coisas e pergunta sobre a vida do Tartaruga. O Tartaruga conta: eu nasci há muito tempo atrás num local que muitos chamariam de inadequado, mas eu não deixei aquilo me desacelerar. Eu me formei cedo, me tornei um cientista respeitado em tempo recorde. O mundo não conseguia me acompanhar, e então, um dia eu conheci uma garota. Tive uma família, me estabeleci. Meus colegas começaram a me deixar para trás. Eles trabalhavam mais rápido que eu. Eu senti inveja. Eu estudei uma misteriosa energia que eu acreditava que mantinha o universo indo para frente sem nunca olhar para trás. Eu queria ver se podia acessá-la, provar minha genialidade de novo. Mas o meu experimento acelerou rápido demais e ficou fora de controle. Eu podia tê-lo parado, mas pude sentir o quão poderoso ele era e eu congelei. O tempo desacelerou. A energia tinha feito algo comigo, tirado algo de mim. Me desacelerou a um rastejar. Mas a minha família ficou comigo, me apoiou. Demorou anos, mas eles me ajudaram a me recuperar. Mas a morte nunca veio. Eu sou imortal, amaldiçoado a viver mais que meus entes queridos. Eu tentei aprender mais sobre a energia que fez isso comigo para que pudesse controlá-la. Minha família me amava e se preocupava que eu tivesse obcecado. Eles me ajudaram a perceber que o amor estava me prendendo. Por meio do sacrifício da minha família, eu aprendi que podia drenar as forças que fazem a vida avançar. Isso me ajudou a voltar ao normal, mas era passageiro. Eu estudei as energias dentro de mim, mas para continuar meu experimento eu precisava de fundos. Eu planejei por toda uma vida um assalto ao banco, com riquezas de detalhe, cada momento, até que o Flash me parou. Mas aquilo não importava, porque devagar sempre a tartaruga vence a corrida. Ele complementa falando que o Flash capturou meses atrás, mas aquela era só uma pequena parte de seu plano, um pequeno contratempo. Ele diz que há uma coisa que o Flash nunca poderia ultrapassar, que é a morte, e a tartaruga sempre continuará viva.
Barry pergunta por que ele estava contando tudo aquilo, e o Tartaruga responde falando que sente uma conexão com Barry, e pergunta se Barry achava mesmo que ele não reconheceria sua velocidade. O Tartaruga fala que os dois são iguais, mas Barry ainda não se libertou do que o prende. Barry fica assustado e surpreso. O Tartaruga fala que não contará a ninguém o segredo de Barry, pelo menos não naquele momento. O Tartaruga fala que o tempo está ao seu lado e diz que vai desacelerar tudo. Ele fala que seu plano pode demorar décadas, mas no final ele vence. Barry sai correndo assustado de Iron Heights e em seus pensamentos diz: ver o Tartaruga foi um erro. Ele sabe meu segredo. Estou tremendo. Eu não tremo assim há meses. O Tartaruga entrou na minha cabeça, tanto que estou correndo sobre a água. Eu nunca imaginei que pudesse fazer isso. O Tartaruga, eu não me pareço nada com ele, e eu tenho evidências para provar isso. Eu preciso descobrir seu plano antes que ele execute aquele experimento, a energia que o atingiu. Eu acho que é a mesma coisa que me deu velocidade. Até ele mesmo disse que nós estamos conectados. Se eu deixar aquele futuro acontecer, então será tudo minha culpa. Iris aparece no laboratório de Barry e pergunta se Barry não havia se esquecido que os dois tinham planos de jantar. Barry fala que tem um grande caso para resolver e não tem tempo para jantar. Iris oferece ajuda a Barry nos casos e pergunta qual é o caso. E Barry fala que é todos e que precisa acabar com a criminalidade de Central City. Iris fala para Barry que ele não pode impedir que os crimes aconteçam e controlar o futuro. Iris encontra uma foto da mãe de Barry e pergunta se Barry não quer falar sobre o que aconteceu. Barry responde: para quê? Para você fazer um artigo sobre isso? Iris aponta para a janela fechada de Barry e diz que ele deveria consertá-la, porque parecia que ele estava preso naquele laboratório. Iris fala que achou que os dois poderiam ter o futuro juntos, mas para que isso aconteça, Barry precisa ser aberto com ela. E quando Barry vai começar a falar sobre sua mãe para Iris, um raio atinge a janela de Barry, causando uma pequena explosão. Quando Barry e Iris olham para fora, eles veem muitas pessoas correndo com medo, até que uma voz diz: eu te disse naquele dia que você veio me ver em Iron Heights, Flash. Eu venço. Essa voz é do Tartaruga do Futuro, que usou a esteira cósmica para voltar no tempo junto com seu exército e aprisionando o Flash do futuro. Há 8 meses atrás, um raio me atingiu pela janela do meu laboratório. E tão impossível quanto possa parecer, o acidente me deu superpoderes. A habilidade de correr e me mover mais rápido que qualquer um vivo foi a coisa mais maluca que já aconteceu comigo. Até eu acidentalmente corri tão rápido que viajei para o futuro e me encontrei lá. O meu eu do futuro é esse super-herói incrível chamado Joe Flash. Eu não pude acreditar. Como que eu poderia me tornar ele? Ele estava preso numa batalha eterna contra um monstro chamado Joe Tartaruga, que tinha conquistado Central City. Eu esperava que se mudasse os dias atuais, eu poderia impedir que aquele futuro horrível acontecesse. Mas nunca em meus piores sonhos eu achei que aquele futuro que eu tanto queria evitar viria para me encontrar. O Tartaruga chama pelo Flash. Barry e Iris estão em um beco observando o exército do Tartaruga. Iris lembra que o Tartaruga devia estar preso em Iron Heights e se pergunta como ele conseguiu um exército. Iris diz que tem que ir para Iron Heights para conseguir respostas sobre o que aconteceu, e Barry assegura falando que é perigoso demais. Iris fala que alguém precisa perseguir as histórias. Ela conta que não faz isso pelas manchetes, e sim porque o povo precisa saber a verdade. Ela completa falando para Barry que se ele ficar parado e evitar a loucura vem até ele. Barry reflete e lembra que foi a mesma coisa que o Flash do futuro havia dito para ele. Ele acha que Iris está certa, mas vai ser difícil correr com as pernas tremendo de medo. O Tartaruga tortura o Flash do futuro e diz que não seria certo fazer isso sem que o Flash do futuro testemunhasse tudo. Até que o Flash do presente, em super velocidade, vem e derruba os capangas do Tartaruga. O Tartaruga diz que o Flash está atrasado e Barry responde falando: antes tarde do que nunca. O Flash vai na direção do Tartaruga para o atacar, mas ele desvia. O Tartaruga fala que não importa a idade, o Flash sempre corre em direção das coisas sem pensar. Barry fala que o Tartaruga estava certo e que precisa desacelerar e usar a cabeça. O Tartaruga fala que os dois já travaram essa batalha muitas vezes. Ele diz que conhece todos os movimentos de Barry. O Tartaruga fala que o Barry está destinado a falhar. E não porque ele é jovem e ingênuo, e sim porque hoje é o dia que ele tomará as esperanças do Flash. Barry fala que isso não é verdade, e diz que não vai. E antes que ele complete a frase, o Tartaruga diz: desistir? Eu já ouvi isso de você incontáveis vezes. O Tartaruga diz que já roubou a velocidade do Flash velho, mas agora precisa de mais. Barry, usando seus poderes, consegue libertar o Flash do futuro e pergunta o que deve fazer. O Flash do futuro diz que ele deve fugir, e Barry sai correndo com o Flash do futuro em seus braços. Barry leva o Flash do futuro, que estava completamente debilitado, para o seu laboratório. O Flash do futuro diz que está morrendo, e fala que logo após que o Barry do presente foi embora do futuro, o Tartaruga o obrigou a usar a esteira cósmica para seguir o Flash do presente. Ele diz que o Tartaruga drenou sua velocidade e ao mesmo tempo sua vida, e fala que já sabia que isso ia acontecer porque já viu isso antes quando era jovem.
Ele conta que não importa o que o Flash faça, ele perderá hoje. O Flash do futuro explica que para desacelerar o tempo, o Tartaruga precisa construir uma conexão entre os dois tempos. Construir um casco que faria um elo entre o presente e o futuro, no qual ele poderia drenar o fluxo do tempo e movimento no multiverso. Para fazer isso, ele precisa de velocidade. Ele já roubou a velocidade do Flash do futuro, e agora precisa da velocidade do Flash do presente. O Flash do futuro fala: eu gostaria que pudéssemos mudar isso, mas não podemos quebrar o loop sem arriscar um paradoxo temporal. Então você precisa garantir que ele nunca botará as mãos em você. Ele nunca poderá drenar sua velocidade. Salve-se, ou corra o risco de condenar toda a realidade à ruína. Barry diz para si: na noite que minha mãe morreu, eu fiquei lá, parado, enquanto os paramédicos tiravam seu corpo da cena do crime. Eu só pude assistir, sem poderes para impedir aquele pesadelo que se desdobrava na minha frente. E desde então eu tenho sido alguém pessimista e com medo do futuro. O futuro está aqui, e não há nada que eu possa fazer a respeito. O Flash do futuro vê suas revistas antigas no laboratório. Ele folheia e pergunta a Barry se eles não queriam ser iguais aos heróis dos quadrinhos que sabem sempre o que fazer. O Flash do futuro fala que sempre teve medo de ter que explicar como deixou as coisas chegarem àquele ponto. O Flash do futuro fala que não quer se alongar e pede para que Barry fale sobre Iris. Barry diz: o Tartaruga quer desacelerar todo mundo e você quer falar sobre a Iris? O Flash do futuro responde dizendo que Iris é a única coisa que o mantém lutando e pede para Barry falar sobre o primeiro encontro, porque faz tanto tempo para ele que ele acabou se esquecendo de alguns detalhes. O Flash do futuro pergunta se foi um café da manhã o primeiro encontro e Barry diz: sim e não. Foi um jantar, mas nós comemos comida de café da manhã. Aquela foi a primeira vez que eu lutei com o Tartaruga. Eu nem tinha certeza de que era um encontro, mas depois do jantar nós caminhamos no parque. Em toda a minha vida eu estive preocupado com o futuro, mas com a Iris, enquanto nós caminhávamos, eu perdi a noção do tempo. Nós conversamos por horas e a conversa nunca parecia embaraçosa ou forçada. Foi aí que eu soube, ela é a tal. O tipo de pessoa que você só encontra uma vez na vida, sempre corajosa. Não importa o risco, ela sempre corre na direção do perigo. Essa é uma das várias coisas que eu amo nela. Tem dias que eu desejo que o raio tivesse atingido ela em vez de mim. Ela não só põe meus pés no chão, ela me inspira. E é por isso que eu vou atrás do Tartaruga. O Flash do futuro fala que não vale o risco, e que o Tartaruga quer que o Barry corra até ele para que assim ele possa finalmente roubar a velocidade de Barry. Ele diz que se o Tartaruga vencer, ele vai desacelerar todo o multiverso. Ele pede para que Barry confie nele, pois eles já perderam Central City e não podem arriscar perder o multiverso. Barry lembra que sua mãe disse para ele nunca perder as esperanças, independente do que aconteça. O Flash do futuro segura Barry e diz que ele precisa fugir. Barry se solta e fala que não é isso que os heróis fazem. Ele relembra que o Flash do futuro havia dito para nunca esquecer o que sua mãe dizia, e que agora ele não vai seguir o que o Flash do futuro diz, e sim o que sua mãe dizia. Barry fala para si que pode perder e morrer, que pode destruir todo o multiverso, então vai fazer a única coisa que sabe fazer: correr. Então, Barry aciona um anel que estava usando e vai correndo até o Tartaruga. O Tartaruga observa Central City por cima da sua torre e seus guardas chegam com Iris West. Tartaruga conta um pouco sobre a sua história para Iris. Os dois discutem e o Tartaruga diz que conhece todo o futuro de Iris e que poderia contar a ela o que iria acontecer em sua vida. Até que então, o Flash aparece com um traje completamente atualizado e fala que já cansou de fugir do Tartaruga. O Tartaruga pergunta se o Flash está pronto para dar sua velocidade a ele. Barry fala que ele terá que pegá-lo primeiro. Barry nocauteia os soldados do Tartaruga e o encara frente a frente. O Tartaruga admite estar surpreso com a bravura do Flash ao enfrentá-lo. Barry responde dizendo que tem sorte de ter pessoas na sua vida que lhe ensinaram que os heróis nunca desistem. Eis que surge uma voz atrás do Flash dizendo: devagar, a Tartaruga sempre vence a corrida, e o Flash morre no final. Essa pessoa é o Tartaruga do presente. O Flash fala para o Tartaruga do futuro que desacelerar o tempo pode ser a cura para ele, mas não é o caminho. O Tartaruga do futuro fala que nada o impedirá e que ele planejou isso por eras. Ele quer controlar todo o tempo, e assim que tiver a velocidade do Flash, arrastará o multiverso a uma paralisação. O Flash fala ao Tartaruga do futuro que ele até pode ser o rei de Central City no futuro, mas ele vai ser parado hoje. Iris observa o Flash lutando contra o Tartaruga e fala que se o Flash não vai desistir, ela também não desistirá de levar a verdade ao povo. E então, Iris destrói um painel que estava mantendo acorrentado todos os cidadãos de Central City. Flash fala para si: meu eu do futuro me disse para fugir dessa luta, que esse era o único jeito de me salvar. Para o mundo viver, Central City deveria ser sacrificada. Central City tem passado por dificuldades ultimamente, mas eu sei que eles não cairão sem lutar. Os cidadãos de Central City se libertam das correntes e veem que o Flash está lutando, mesmo em desvantagem. Então eles vão em frente ao perigo e correm para lutar por Central City. Enquanto luta contra os dois tartarugas, o Flash fala que se lembra do que o Tartaruga disse quando eles se encontraram em Iron Heights.
Ele lembra que o Tartaruga havia dito que eles eram iguais, mas o Flash fala que eles não são iguais e diz que o Tartaruga é apenas um homenzinho que culpa os outros pelos seus problemas. Após isso, acerta em cheio o Tartaruga do Futuro. O Flash enfatiza que não tem mais medo deles. O Tartaruga do Futuro manda o Tartaruga do Presente cuidar dos cidadãos enquanto ele acaba com o Flash. Os cidadãos reunidos se preparam para destruir a torre na qual o Tartaruga e o Flash travavam sua batalha final. O Tartaruga do Futuro pega Barry pelo pescoço e fala que ele devia ter fugido. Que fugir foi o que o Flash sempre fez. Ele fala que em cada linha do tempo o Flash fugia dessa luta para se salvar. Mas agora, por causa da tolice do Flash, o futuro está acabado. Barry se lembra do que sua mãe sempre dizia. Esse é meu Barry, sempre esperançoso. Barry sai da torre correndo e fala. O Flash do futuro estava certo. O poder do Tartaruga é demais. Eu tenho que correr. Mas eles não estão desistindo. Se Central City pode encarar isso de cabeça erguida, eu também posso. Isso pode ser suicídio, mas eu corro na direção da rajada do Tartaruga. Ela rasga o meu corpo enquanto ele rouba minha velocidade, minha vida. Ele me mergulha no medo, assim como na noite que minha mãe foi assassinada. Eu fiquei lá parado, impotente, e mesmo agora com essa dádiva da velocidade, é como se eu estivesse preso naquele momento, aprisionado, com medo. Naquela noite, com minha mãe no sótão, nós conversamos sobre heróis. Como os heróis nunca deixavam o medo os abalar. E nesse exato momento, eu sei quem é meu herói. Iris trabalha todos os dias para que as pessoas possam receber a verdade. Então as histórias de todos são contadas. Tê-la em minha vida me mostrou que pode haver um amanhã melhor. No passado, o Flash fugiria do futuro para se salvar. Eu sei que eu poderia perder, que poderia morrer, mas esse foi o meu erro. Eu preciso correr diretamente para aquele medo. Aceder à velocidade interior hoje para encontrar a única coisa que os poderes do Tartaruga nunca poderão tirar de mim. A esperança. Minha aposta valeu a pena. Meus poderes neutralizaram os dele assim que nós nos conectamos, assim como na primeira vez que lutamos. Dessa vez, o coelho vence. Eu nunca serei bom com provocações. Minha súbita explosão de velocidade rompe o casco dos tartarugas, os desconectando do futuro. Mas o Tartaruga ainda tem seus poderes. Quando eu usei meus poderes pela primeira vez, eu tinha medo de que pudesse tremer. Eu nunca estive com tanto medo quanto estou agora. Eu abraço aqueles tremidos até que eles se tornem vibrações e atinjam frequências que ninguém vivenciou. E avanço entre as moléculas. O raio explodiu pela minha janela, me concedendo essa velocidade. E agora eu posso sentir aquele raio explodir pelo meu corpo, enquanto uso essa dádiva para me conectar com cada ser vivo. O Flash do futuro falou de um multiverso. Eu ainda não sei o que pensar disso, mas eu posso sentir algo enquanto passo por imagens insanas. Elas me mostram que eu sou parte de algo maior, algo que começou antes de mim e que viverá mais do que eu. Agora que meu raio está em toda parte, eu não temo mais o futuro. Na verdade, eu acho que poderia acelerar todo o espaço-tempo só por alguns segundos e levar todos para o futuro comigo. Todos exceto o Tartaruga. Prendendo os poderes do Tartaruga no passado. E evitar o paradoxo que o Flash do futuro temia antes que ele possa acontecer. É igual a primeira vez que eu viajei pelo tempo. Zunindo em direção ao vazio além do espaço-tempo. Estou indo tão rápido que tenho medo do que irá acontecer se eu tentar parar. Mas aí eu lembro do que a minha versão do futuro me disse. Dar uma deslizada. O Rei Tartaruga se foi e levou aquele futuro horrível com ele. Não posso controlar ou prever o futuro, mas eu sei que hoje, Central City e todos os seus cidadãos estão a salvo. Todos exceto um. O Tartaruga do presente está desnorteado e de joelhos sem saber o que aconteceu e quem ele é. Iris ameaça matá-lo, até que Barry aparece e fala para Iris que está tudo bem, e que tudo já havia acabado. Iris pede para que Barry se afaste dele, pois ele é perigoso. Barry responde dizendo que ele até poderia ser, mas com a devida ajuda, poderá ter um futuro brilhante pela frente. Barry se despede de Iris e fala que ligará para ela depois. Depois que o Tartaruga foi derrotado, eu corri de volta para o meu laboratório, mas o Flash do futuro havia sumido. O loop temporal está quebrado. O futuro é o que eu quiser fazer dele. Mas eu ainda sou assombrado pelo passado, pela morte da minha mãe. Meu pai é justamente atrás das grades. Dúvidas preenchem a minha mente. Será que eu serei o herói que preciso ser? O Flash do futuro foi um grande herói, mas até ele falhou. Aquele poderia ser eu, se eu perdesse as esperanças. Eu sinto como se estivesse me esquecendo de algo. Não é fantasia ou os poderes. Mesmo agora, eu ainda olho para o céu e posso ver que uma tempestade está a caminho. Iris aparece e conversa com Barry. Ela vê que Barry seguiu seu conselho de consertar a janela. Barry diz que adora seguir os conselhos de Iris. Os dois se aproximam, e quando estão quase se beijando, alguém fala que aquilo era nojento. Barry pergunta se tem alguém com Iris. Ela responde que sim e o leva até uma criança e um jovem adolescente. Iris apresenta seus dois sobrinhos, Wally e Wallace West. Iris fala que vai levá-los para ver a parada do Flash e conta que Wally é presidente do fã-clube do Flash em sua cidade. Iris recebe uma mensagem no seu celular e fala que precisa sair com Wallace, e pede para que Barry cuide de Wally por um momento. Iris se vai e Barry fica conversando com Wally.
Barry pergunta para Wally se existe mesmo um fã-clube do Flash. Wally responde que sim, e diz que lê os artigos de Iris sobre o Flash o tempo todo. Wally fala que espera que o Flash apareça hoje na parada para que ele possa contar ao Flash o quanto ele ajudou Wally em seus momentos difíceis. Ele completa dizendo que o Flash mostrou a ele que há esperança para o amanhã e fala que o Flash é um herói que parece que saiu dos gibis. Barry fala para Wally que tem certeza que se o Flash ouvisse que inspirou alguém, ele ganharia o ano inteiro. Barry fala que foi um prazer conhecer o Wally e conta a ele que conhece o Flash e que os dois são amigos. Wally fica surpreso com aquilo. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto otimista. Eu sei que tem uma longa estrada pela frente e que ela será turbulenta às vezes. Mas se eu me lembrar deste ano, eu sempre correrei para o caminho do herói que quero ser. Meu nome é Barry Allen. Eu sou o homem mais rápido vivo. Eu sou o Flash.